Tivemos um dia bem quente, bem agradável, né? Um domingo de lua nova. E hoje eu pude lembrar um pouquinho da Charlotte Joubert, quando eu estive lá no Zen Center, né, de San Diego. Foi bom. E ela está falando sobre a raiva, né? E nesse capítulo ela traz a questão da gente, de alguma forma, achar que as coisas acontecem para mim, né? Então, ela dá aquele exemplo do bote, que eu gosto muito. E aqui ela começa a responder pergunta dos alunos, né? A primeira pergunta eu comecei ontem, eu vou reler para vocês. O aluno pergunta para a Joko: algumas vezes, quando leio sobre o Zen, tenho a impressão de que somos apenas espectadores. E a Joko responde: não, não. Espectadores de jeito nenhum. Zen é ação. E o aluno segue. E parece que tem que ver com um ponto limite. Quando se está no ponto limite, a ação que você executa não parece tão adequada quanto o necessário. E a Joko volta. Voltemos à imagem do bote a remo. Por exemplo, a maioria de nós, quando está lidando com crianças pequenas, consegue ver que tudo que elas fazem, mesmo que se aproximem e deem um chute na nossa canela, é um bote a remo vazio, certo? Você apenas fica ali de frente para o acontecido. Penso que Buda disse: o mundo todo são meus filhos. A questão está em continuar deslocando o ponto limite para diante. Devemos praticar quando não pudermos deixar o mundo todo ser meus filhos. Creio que é isso que você está dizendo. Pergunta: quero levar essa analogia um pouco mais adiante. Vamos dizer que a criança não vai chutar sua canela, mas vai pôr fogo na casa. E a Joko: então detenha, pegue os fósforos. Ainda assim, ela estará fazendo aquilo por seus motivos. Tente encontrar um meio de ajudá-la a aprender algo com o incidente. Pergunta: quando você apenas a detém, está agindo diferentemente do que quando achou que a coisa seria um ataque pessoal? A Joko: bem, a verdade é que com nossos filhos, muitas vezes acreditamos mesmo que a coisa é um ataque pessoal, certo? Contudo, se pudermos refletir por 10 segundos que seja, costuma ficar claro que só precisamos enfrentar aquele comportamento por meio de providências adequadas à criança. Podemos agir dessa maneira, a menos que nos sintamos ameaçados em nosso ego por causa do modo como a criança é. Isso não é um bote a remo vazio. Todos os pais têm essa mesma reação de vez em quando. Queremos que nossos filhos sejam perfeitos. Eles precisam ser modelados, porque de outra forma as pessoas irão nos criticar. No entanto, nossos filhos são apenas nossos filhos. Não somos perfeitos e eles também não. Pergunta: você mencionou não fique com raiva.
Quero lhe fazer uma pergunta relacionada com a afirmativa. Você disse que quando a raiva emerge, é preciso deixá-la acontecer, ficar ali e deixar estar. Porém, se você tem uma resposta habitual de raiva contra alguma coisa durante muito tempo, como deixar estar essa coisa? E a Joko, vivenciando a raiva de modo não verbal, físico. Você não pode forçá-la a ir embora, mas não tem necessariamente, mas não tem que necessariamente investi-la contra outra pessoa. Ela traz de novo essa questão de viver a raiva, né? Do modo da questão física. Outra pergunta. Desejo ampliar mais um pouco a analogia do bote a remo. Se víssemos que o outro bote está vindo em nossa direção, com alguém dentro, provavelmente começaríamos a berrar e a gritar. Fica afastado. Ao passo que se fosse um bote vazio, talvez apenas pegássemos o remo e levássemos nosso bote para outro lado, evitando a colisão. A Joko, certo, tomaríamos a ação adequada. Pergunta. Não sei se é assim mesmo, porque muitas vezes a gente grita de qualquer jeito, mesmo que o bote esteja vazio. A gente xinga o universo ou outra coisa qualquer. E a Joko, sim, é meio parecido com o secador de louça. Você pode gritar, mas existe uma diferença entre uma resposta momentânea e pensar no caso pelas próximas horas. Pergunta, mas mesmo que não haja ninguém no outro bote, damos um jeito de pensar que o universo está fazendo aquilo contra nós. Mesmo sendo um bote a remo vazio, nós colocamos uma pessoa lá dentro. E a Joko, é mesmo. Bem, sempre é um bote vazio. Mais uma vez, a questão é, quanto mais praticamos, é menos provável que a raiva venha à tona. Não porque diremos não vou sentir raiva, mas porque a reação simplesmente não acontece. Sentimos de um jeito diferente e pode ser que não consigamos entender por quê. Pergunta. Se você sente de verdade a raiva emergindo, será este um sinal seguro de que você está num ponto limite? Sim, é por isso eu disse que o título desta palestra é Não Fique com Raiva. Repetindo, a questão é entender o que significa prática com raiva. Não estou me referindo a uma simples proibição, que, aliás, seria de todo inútil. Aluno, bem, é claro que preciso praticar mais ainda. O que acontece comigo quando ocorre algum tipo de tragédia é o seguinte: não mereço isso. Meu amigo não merece aquilo. Mas como foi acontecer uma coisa dessas? Dou tanta importância à injustiça do fato que começo a me revoltar contra essa sacanagem. E a Joko, certo, isso é muito difícil, muito, muito difícil. Ainda assim, há uma oportunidade para praticar. Pergunta, fico confuso quando ouço um relato de uma iluminação repentina. Se é um processo, como pode existir um estado de iluminação? A Joko. Eu não disse que havia.
para início de conversa. Entretanto, uma experiência de iluminação, enxergar de repente a realidade tal como é, significa apenas que durante um instante as considerações pessoais a respeito da vida desapareceram. E por um segundo a pessoa enxerga o universal. O problema com a maioria das experiências de iluminação é que as pessoas se agarram a elas, apoderam-se do que lhes parece um tesouro. E isso então começa a funcionar como um obstáculo. A questão não é a experiência, é ir em frente com a vida. Qualquer valor que a experiência possa ter, existe dentro de nós. Não precisamos mais nos preocupar com isso. Para a maioria de nós, o bote a remo está repleto de outras pessoas o tempo todo. É muito raro que esteja vazio. Assim, nosso ponto limite está aqui. E apenas trabalhamos onde estamos. Lembremos-nos dos 2 versos do quinto ancestral. Um se refere a lustrar interminavelmente o espelho, e o outro a ver desde o começo que não há nenhum espelho a ser lustrado. A maioria das pessoas assume que, sendo a segunda resposta correta à compreensão, a primeira é inútil. Mas, pelo contrário, nossa prática é paradoxalmente a primeira resposta. É limpar e ilustrar o espelho. O ponto limite é onde limpamos o espelho. Absolutamente necessário, porque só fazendo isso é que, depois de algum tempo, enxergamos que a perfeição de tudo está em ser o que somos. Não conseguimos ver isso enquanto não efetuamos uma prática de fato rigorosa e severa. Aluno, então é bom vivenciar a raiva. Joko, você aprende com ela. Eu não falei que é para lançá-la aos outros. Isso é muito diferente. Podemos até fazê-lo de vez em quando. Não estou afirmando que não o faremos. Apesar disso, não é proibitivo fazê-lo. O vivenciar da raiva é uma experiência muito silenciosa. Não faz absolutamente barulho algum. E a última pergunta, que não é uma pergunta, acho. Creio que uma parte do problema está em você dizer não fique com raiva e depois afirmar fique com raiva. E a Joko, precisamos tomar cuidado com isso. Estou dizendo que se a raiva é o que você é, então a vivencie. Afinal de contas, é a sua realidade do momento. Se ficamos fingindo que ela não está ali e a encobrimos com uma ordem do tipo não fique com raiva, ora é imediata a perda da oportunidade de conhecermos de verdade nossa raiva tal e qual ela é. O outro lado da raiva, se vivenciarmos seu vazio e passarmos por ela, é sempre a compaixão. Se realmente a atravessamos por inteiro, bem, isso basta. E ela vai terminar aqui. Vivenciarmos o vazio, né, da raiva. Essa imagem do bote vazio, né? De que não tem nada cuja intenção é ir contra, né? E é engraçado, ela fala que vivenciar esse vazio é sempre a compaixão. Que é a não resposta, né? A não reatividade, não jogar raiva no outro, como ela fala, né? Em outra parte, assim.
é silenciosa. São vários adjetivos, vários exemplos que ela traz para dizer isso. Que de fato a intenção é não reagir, né? Não investi-la contra outras pessoas, ela fala. Respira a raiva, vive a raiva no corpo, que ela fala, né? Entenda como aquilo, qual contração que ela traz, onde contrai, é o estômago, é o peito, é o ombro, né? Quando a raiva vem, onde pega fisicamente. Só de você parar para observar isso, você já corta a possibilidade da reatividade, né? E também como não serve essa ideia de uma ordem, né? Ai, não é bom sentir raiva, então quando ela vem, não fique com raiva, como se fosse algo que você pudesse dizer para você e calar a raiva, né? Porque na hora que ela está ali quente, não tem muito, você tem que deixar ela se esvair, né? Vivenciar o que ela fala é um pouco isso, vivenciar fisicamente, né? Deixar que ela se esgote em você, não no outro, né? Para que você tenha essa clareza. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu quero fazer o verso do arrependimento com vocês, que a gente faz na lua nova e na lua cheia. Vamos fazer? Vocês repetem depois de mim. Podem repetir com o microfone desligado, não precisa repetir alto, que senão vai dar batimento, mas é importante que vocês falem. A gente repete 3 vezes, tá? Então, coloca as mãos palma com palma. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. E faz uma reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, nascido de meu corpo, boca e mente, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, agora de tudo eu me arrependo. O importante é entender que se arrepender, o arrependimento tem a ver com mudança, né? Com transformação, com não repetir o erro, né? As pessoas falam errando é que se aprende. Não, é corrigindo o erro que se aprende, né? Senão a gente costuma muito pedir desculpa e não pensar, né?
Ai, desculpa, vai de novo, desculpa, como se tivesse sempre a possibilidade da desculpa e a gente relaxa no compromisso da mudança, né? Então, esse arrependimento tem a ver com uma transformação verdadeira, né? E eu acho que é isso.